Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. podemos sentar, caríssimos. Eu estava dizendo que a sacristia, outrora tive a oportunidade de servir o altar como coroinha, junto ao seu Maurício. E hoje quem estou como sacerdote, agora também no mesmo altar. Obrigado pelo convite. Uma alegria poder, nesta noite, estarmos juntos. Quando o senhor Maurício me convidou, perguntei qual seria o tema para a reflexão. E ele disse: fique à vontade, escolha um. Falar da Santíssima Virgem Maria quase que nos obriga a falar sobre santidade. Porque a santidade de Maria Santíssima brilha muito mais forte que o sol. E serve também para que possamos, assim, refletir sobre este chamado que alcança a todos nós. A vocação à santidade. Que não é para alguns. A santidade não é para os eleitos. A santidade é para todos os batizados. E é neste caminho de santidade que nós somos chamados a trilhar. Na verdade, caríssimos, a finalidade última de toda a nossa prática religiosa consiste em sermos santos. Como verificar se estamos de fato na Igreja de Cristo? Nosso Senhor diz: conhecereis uma árvore pelos frutos. Uma igreja que não gera santos, ela não pode ser de Cristo. Uma igreja sem santidade é porque Cristo não está nela. Porque o principal fruto da fé não é cura, não é milagre, não é libertação. São consequências secundárias. O principal fruto da fé é a santidade. Por quê? Porque nós nascemos para Deus. Nascemos todos, caríssimos, para viver com Deus e para Deus. Fazer da nossa vida uma doxologia da missa. Viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. E assim, a santidade é este apelo latente para todos nós. Todos aqueles que fazem parte da igreja são chamados a santidade. Porém, caríssimos, quando falamos de santidade, é importante que tenhamos cuidado. Por quê? Porque quando o demônio não consegue nos tentar por um mal, através de um mal escancarado, ele nos tenta através de um mal velado. Às vezes até mesmo velado também. E como o demônio pode nos tentar, inclusive com os santos? Ele pode pegar a mim, pegar a você, e colocar diante da figura do São Padre Pio, e gerar no meu e no seu coração a sensação da incapacidade de olhar para a vida de um homem como este e dizer: eu não consigo, está muito longe de mim. Ou nos colocar diante de uma figura como Santa Madre Teresa de Calcutá, ou a Lúcia dos pobres, e pensar: eu não consigo realizar uma obra como essa. Já que eu não consigo, então eu não tento. Tenhamos cuidado, porque quando se fala de santidade, geralmente pensamos em grandes coisas. Mas, meus irmãos, Deus não nos trata de maneira igualitária. Não. O que Deus pede a mim não é o que pede a você. O que Deus exige de mim não é o que exige de você. O que outrora exigiu desses grandes santos mencionados não é o mesmo que exige de você. Na verdade, é importante termos esse primeiro cuidado de não parar em nossa incapacidade. Até porque, se fôssemos parar na incapacidade, quem de nós conseguiria ser santos? Quem de nós, com nossas próprias forças, sem a graça de Cristo, poderíamos alcançar a santidade? Ninguém. Se um dia você ouvir o demônio dizer que você não é capaz, pode concordar comigo. Porque não somos. Não somos sozinhos. Nosso Senhor disse aos apóstolos: para os homens, isso é impossível. Não para Deus.
Não nos assustemos com a nossa incapacidade da santidade. E aí somos chamados a entender outra coisa. Quando nos deparamos diante de santos que realizaram obras grandiosas, como São Francisco de Assis, que até mesmo a chaga de Cristo recebeu, é importante que entendamos algo. A santidade dos santos não é dos santos, é de Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele. Os santos participam da santidade de Cristo. São Francisco não criou uma santidade dele que a gente tem que imitá-lo. Não. São Francisco adentrou a santidade de Cristo. Santidade esta que nós somos chamados a entrar, a mergulhar, a sermos santos, porque só na santidade que a gente agrada a Deus. Não tem como gerar comunhão com Deus sem santidade de vida. Não há. Se sou chamado a ser sacerdote, não sou chamado a ser um sacerdote doutor, a um sacerdote culto, chamado a ser um sacerdote santo. Essas outras coisas são secundárias. Se sou chamado ao matrimônio, não sou chamado a ser o melhor marido, a melhor esposa do mundo. Não. Somos chamados a santidade. E aí a gente aprende uma coisa que por vezes nós esquecemos. Que Santa Teresinha costumava ensinar com muita frequência. A santidade das pequenas coisas. O patrono universal da igreja, nosso pai São José, não realizou uma grande obra. Se formos olhar numa perspectiva meramente humana, a obra de São Francisco foi maior do que a de São José. Tem mais coisas. Os salvadores dos pobres, os mártires. Mas São José tornou-se santo como? Sendo fiel ao seu chamado. Sendo um bom marido para Maria Santíssima, um bom pai para nosso Senhor e um bom trabalhador. E se a gente for parar na nossa incapacidade, a gente acaba não sendo bom nas pequenas coisas. Não é assim que nosso Senhor nos ensina? Quem for fiel no pouco, vou confiar ainda mais. E aí é importante que nós aprendamos esta via das pequenas coisas. A ofertar e a santificar tudo. Tudo. Santa Teresa d'Ávila dizia: façais tudo como se fosse para Deus, porque de fato é. E nisto consiste a santidade. Fazer tudo para Deus. Fazer tudo que Ele nos disser na de Maria Santíssima. E aí, trilhando este caminho de santidade das pequenas coisas, a gente vai encontrando a motivação para perseverar na fé. A igreja chama a vida de santidade também de exercícios espirituais. Por quê? Porque para que o exercício dê frutos, é necessário constância e perseverança. Um exemplo bem simbólico, mas para que possamos entender ainda mais. Quem vai, por exemplo, a uma academia, na primeira semana não encontra nenhum resultado do exercício que fez, a não ser, talvez, dor no corpo e uma grande vontade de desistir e mais. Esse é o único resultado da primeira semana. Mas ao passar dos meses, aquele corpo já não dói mais. Aquele peso já não é mais suficiente. Queremos ainda mais. Porque vai existir um progresso físico. A resistência aumenta, a gente consegue mais fôlego, aquela caminhada de 2 km transforma-se em 4. Tudo fruto da perseverança. No exercício espiritual, nos exercícios espirituais, na busca da santidade, com as devidas proporções, acontece da mesma forma. Pois hoje, quando me proponho a ser santo, se eu rezo o rosário, talvez não veja nenhum efeito imediato, a não ser o cansaço, a não ser a fadiga. Mas depois, com o passar do tempo, os efeitos vão aparecendo. Porque o principal efeito, os principais efeitos
dos exercícios espirituais da busca da santidade é o fortalecimento ou o nascimento das virtudes. A gente não reza só para pedir coisa não, meus irmãos. A gente não dobra o joelho, não é só para pedir favor não. A gente reza para crescer na santidade. Rezar não é fazer com que Deus nos obedeça. Rezar é o exercício de se conformar à vontade de Deus. É santo e eterno. E aí a santidade, fruto dos exercícios espirituais, vai crescendo. É importante que façamos algo semelhante ao que fazemos quando vamos fazer uma boa confissão, que é o exame de consciência. Mas fazer um exame de consciência, podemos dizer assim, existencial ou espiritual. Quanto tempo eu estou na igreja? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Progrediu na fé? Ao olhar para trás, estás mais santo, mais unido a Jesus? Consegue viver mais tempo em estado de graça? Se sim, perseverança. Não faz mais do que a obrigação. Se não, convertamos. É importante que façamos sempre esse exame de consciência. Sócrates, filósofo grego, ele ensinava aos seus pupilos que o processo do autoconhecimento é o caminho mais fácil para vencer esse texto. O padre Antônio Vieira, o grande pregador no Brasil, em uma de suas reflexões, ele dizia assim: quando procuro a razão de todos os meus problemas, olho para um lado e para o outro e não encontro. Porém, quando coloco diante do espelho, o vejo. Sou eu. O grande empecilho para mim é santidade, para a perseverança. E aí é importante que possamos ir vendo que nesses exercícios diários, nas pequenas coisas, faça propósitos inicialmente pequenos de santidade. Por que rezar? Porque quero ser santo. Por que me confessar com frequência? Porque quero ser santo. Por que comungar o Santíssimo Corpo de Jesus Cristo na Eucaristia? Porque quero ser santo. Quando a santidade, de fato, o desejo de santidade está impregnado no nosso coração, eu vos garanto, caríssimos, que não vamos encontrar prazer em outra coisa, a não ser fazer a vontade de Deus. Quando a gente entende que o que agrada a Deus é uma vida santa, a gente vai encontrar prazer na sua vontade. Não há prazer maior do mundo, prazer material, carnal, financeiro, não há prazer maior do mundo que se equipare a alguém que tem certeza que está fazendo o que Deus quer. Não há prazer que supere isso. Prazer de ser santo. Claro, ser santo não significa não ter pecado. Seria uma ilusão de nossa parte. São João Paulo II dizia: o santo é aquele que luta contra o pecado. Nesta luta, falhamos, erramos, mas não devemos desistir. A nossa vida toda vai ser cair e levantar. Certa vez, um monge foi entrevistado e alguém perguntou assim: o que é que o senhor faz aqui nesse convento? Ele disse: eu passo minha vida tendo que caindo e levantando, esperando que quando o senhor voltar, eu me encontro levantando. Tá? É a santidade das pequenas coisas. A santidade na obediência, na santidade em aceitar as adversidades da vida, a santidade que consiste em sofrer com paciência, com amor, com fé. A santidade que insiste naquilo que o mundo acha que é loucura. A santidade que consiste em nadar contra a maré, em ser constante, em ser autêntico, em ser convicto da fé que nós professamos. Maria Santíssima surge para nós como este grande ícone da santidade, onde uma pequena jovem recebeu, perdão pela redundância, a graça de ser cheia da graça. E aí, a gente deve olhar para Maria Santíssima e não sentir aquela incapacidade. Não, eu é cheia da graça, eu não sou. Não.
é olhar para ela, para os outros santos, para São José, Santa Teresinha, São Francisco, e olhar para suas imagens e pensar: eu também quero ser assim. O caminho da santidade, caríssimos, será sempre marcado pela cruz do Senhor. O Senhor não prometeu a nós aqui neste mundo em nenhum momento que o caminho a ser trilhado seria um caminho fácil. O convite do Senhor para segui-lo não é um convite sedutor, como o mundo costuma fazer. O convite para segui-lo é duro. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Se a cruz está pesada, meu irmão, é porque está no caminho. Está no caminho. Busquemos a santidade, mas não a santidade utópica, mas a santidade concreta. Com os pés no chão, mas com o coração em Deus. Reconhecendo nossas fraquezas, nossas pequenez, mas através dos exercícios espirituais, os mais piedosos, mas sobretudo das orações diárias, do Santo Rosário, da leitura orante da palavra, da confissão frequente, da comunhão e da adoração eucarística. São coisas aparentemente frágeis, aparentemente sem forças, mas esta é a lógica de Deus. Escolhe os fracos ou o que é fraco para consumir aqueles que se acham fortes. A santidade, ou aqueles que buscam a santidade, são quase que como um oásis em meio ao deserto da incredulidade. Outrora, o mundo era católico. Tudo para onde a gente olhava, via Cristo, via santidade. Hoje não. Hoje, lá fora, a gente olha para muitos lugares e vê muita coisa menos santidade. Na verdade, nós somos chamados a ser do mundo mostra histórica, onde Cristo habita. Ser santo, meus irmãos, é transbordar Jesus. Transbordar Jesus em nossa palavra, em nosso agir. Lembro-me de São Pedro, e quando a gente se lembra das negações de Pedro, ficamos apenas nelas. Mas em uma das indagações que os soldados fizeram, ele disse assim: tu não é um deles? Aí Pedro disse: não, nem conheço esse homem. E ele insistiu: é sim, você parece com ele. Veja só, Pedro, mesmo cheio do medo, fraquejando, mas com em seu coração um desejo latente de santidade e comunhão com Cristo. Sem ele perceber, mesmo pecando, mesmo negando, ele se parecia com Jesus. A santidade, meus irmãos, também é formar a imagem de Cristo em nós. Porque Deus, Pai, Ele não conhece o pecado. Deus não conhece o pecado. E como Ele vai nos conhecer se a gente formar a imagem do seu Filho em nós? Seu Filho unigênito. Nosso Senhor diz no Evangelho: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, nós pregávamos em Teu nome. Realizávamos milagres, expulsávamos demônios. Não conheço você. Nós não seremos conhecidos por Deus se a gente não formar a imagem de Cristo em nós. Ou seja, posso ter feito uma grande obra, mas não ser obra de Deus. Ah, Padre, mas eu tenho um bom coração. Não é o suficiente. Ah, Padre, mas eu faço caridade. Não é suficiente. Nada é suficiente sem a graça de Cristo. Nada. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, diz: por mais que eu pegue tudo que eu tenho e dê aos pobres, se não for por amor, não serve. Por mais que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não for por amor, não for por caridade, não serve. Se não for por amor, se não for por Cristo, com Cristo, em Cristo, edifica o mundo, edifica você, mas não me leva ao céu. Um dos caminhos mais seguros para a santidade
é rezar e meditar o Santo Rosário, que é algo tão simples. Qualquer um de nós poderíamos quebrar um texto com as mãos, caso quiséssemos, destruí-lo por inteiro, caso assim quiséssemos. Mas nesse santo texto tão simples está a nossa salvação. São Pio X dizia assim: se quiserdes que a paz reine em vossas famílias e em vossa pátria, rezai todos os dias em família o Santo Rosário. Porque o exercício constante da oração, da meditação, forma a imagem de Cristo em nós. São João Maria Vianney dizia: com esta arma afastei muitas almas do diabo. A oração do Rosário, meus irmãos. Rezar o Rosário é como se Nossa Senhora pegasse nossas mãos e nos fizesse tocar o coração de Jesus. Tocar o coração de Deus. Por isso, é possível afastar muitas almas do diabo. São João Dom Bosco dizia: todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas: a missa e o rosário. Duas coisas que são loucura para o mundo, mas nelas estão a força de Deus. São João Paulo II dizia: o rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações, nele encontrei sempre conforto. Ah, meus irmãos, quem nunca se sentiu consolado, amparado, fortalecido com um rosário na mão? Na hora da angústia, poder dizer: Ave Maria, cheia de graça. Na hora da dor, poder clamar: Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Quem nunca se sentiu amado, abraçado pela nossa Mãe Santíssima a cada meditação, a cada mistério, seja mistérios de dor, seja mistérios de alegria. O Papa Adriano VI dizia: o rosário é o flagelo do diabo, porque quem o reza com ardor e convicção não terá outro desejo no coração a não ser o desejo de santidade e vida eterna. Quer ser santo, meu irmão? Cultive as pequenas coisas, porque nos exercícios daqui a pouco começas com um texto. Com perseverança, em breve acharás que é pouco, vai precisar de mais, vai virar um rosário. Leis um texto bíblico por dia, um versículo por dia, daqui a pouco vai ser pouco, vai ser necessário um capítulo, um livro inteiro, porque pouco a pouco vamos percebendo que tudo que a gente fizer para Deus ainda vai ser pouco, porque o que Deus quer da gente é só isso: santidade. Usando as palavras do nosso Senhor, o céu se alegra demais por um pecador que se converte do que por 99 justos. Serem santos. Amém.